3x à quarta menos 12x². Tem máximo relativo em C1. Tem máximo relativo em C1 igual a 0, tá? Pois existe o intervalo de menos 2 a 2 aberto, tá? De menos 2 a 2 aberto, de menos 2 a 2, tal que... E juntei aqui. Tal que f de 0 é menor, né? Não, maior, é máximo. Maior ou igual a f de x para todo, tá? Para todo x pertencente a esse intervalo aí, no caso 0, 2, tá? Então, como é que a gente vai analisar isso aqui, tá? Primeiro, fazendo o gráfico da função. A gente vai fazer o gráfico da função de menos 2 a 2, tá? Então, nem adianta, eu vou apagar isso aqui já é a resolução. O PDF ali não deixou bem claro. Não é assim que a gente analisa, a gente tem que fazer o gráfico, tá? Então, tem máximo no intervalo, certo? É esse comando, o livro não esclareceu, tem máximo no intervalo de menos 2 a 2. Ou tem extremos, tá? Vamos colocar assim, em vez de máximo, acho que o livro não esclareceu. Tem extremos, vamos colocar isso, ó, tá? No intervalo de menos 2 a 2. Então, a gente só vai saber se isso aqui tem, essa função tem extremos fazendo o gráfico primeiro, tá? A gente ainda não chegou na definição de derivada. Então, a gente vai fazer o gráfico aqui da função no intervalo de menos 2 a 2, tá? Vou fazer aqui. X, y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Quando x é menos 2, vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado, não é a quarta, elevado à quarta, menos, não foi menos, agora sim. Deixa eu ver aqui, menos 12 vezes menos 2 ao quadrado, né? Isso aqui. Deu 0. Menos 2, ela é 0. Vamos agora para menos 1. Aí eu vou trocar o menos 2 por menos 1 aí na calculadora. Menos 1. Menos 1, que foi? Menos 9. Vou trocar agora por 0, que vai dar 0, né? Vou trocar menos 1 por 1. Menos 1 por 1. Que vai dar menos 9. E aqui eu vou trocar o 1 por 2. 2. E 2. Dá 0 também. Então, vamos fazer o gráfico dessa função. Aqui do lado. Opa, errei bem aqui. É isso aqui. Espera lá. X, Y, vou marcar os pontos. 0, 1, menos 1 e menos 2. 1 e 2. O Y é todo menos 9, né? Não sei nem se eu vou ter espaço aqui, vou marcar aqui menos 9 bem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, menos 2 e menos 9. Tá aqui, menos 2 e menos 9. Menos 2 e menos 9, bem aqui.
Segundo ponto. Ai, desculpa, é menos 2 e 0. Pera lá. Menos 2 e 0. Menos 2. Aqui, menos 9, menos 2 e 0, tá? Bem aqui, ó. Menos 1 e menos 9. Agora sim. Menos 1 e menos 9. 0 e 0. Aqui. 1 e menos 9. Então, 1 e menos 9 tá aqui de novo. Bem aqui. E 2 e 0 bem aqui. Agora, a gente vai unir os pontos, tá? Unindo os pontos, esse gráfico vai fazer isso aqui, ó. Ok? Faz mais ou menos isso aí. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. Ai, não tô conseguindo. Ih, errei. Tá bom assim, tá? Então, é isso. Então, a gente aqui observando esse gráfico, a gente observa que ele tem extremos, né? Nesse intervalo de menos 2 a 2. Esses extremos estão aqui, ó. E esse extremo é do tipo mínimo, né? Então, há dois extremos nessa função. Quem são esses extremos? X igual a menos 1 e x igual a 1. Então, aqui ele tem dois extremos, tá? Então, como resposta fica C1 igual a menos 1, tá? Então, C1 igual a menos 1, C2 igual a 1, são mínimos, né? São mínimos relativos. Só que esse gráfico, ele também tem outros extremos, porque a gente pode analisar as fronteiras, que é de menos 2 a 2. Se a gente for olhar aqui, ele também tem o máximo, que é esse e esse. E tem três máximos relativos, que correspondem a menos 2, 0 e 2. Então, aqui esse gráfico tem C1, C2, C3 igual a menos 2, C4 igual a 0 e C5 igual a 2, são máximos relativos, tá? Eu preferia chamar absoluto, porque ele limitou o intervalo da função, tá? Mas eu vou chamar de máximos relativos, são mínimos relativos, tá bom? Então, aqui foi o primeiro exemplo. Então, vamos para o segundo exemplo. Eu vou aplicar aqui, nesse caso, só a definição que ele fez, tá? No caso, para o ponto C1 igual a menos 1. Então, o f de C1, que é igual a menos 1, para ele ser um mínimo relativo, significa que ele é menor, né? Menor ou igual, deixa eu ajeitar aqui, menor ou igual que todo f de x, ok? Para todo f, para todo x pertencente aí, qual intervalo de menos 1? O menos 1 tá bem aqui, ó, de intervalo de menos 2 a 0. Então, ele é o mínimo aqui, ó, de menos 2 a 0. Então, para todo x pertencente é o intervalo de menos 2 a 0. O outro, que é em C2, que é 1. Então, vamos lá. Então, o f de C2 igual a 1, ele também é menor ou igual que todo f de x para todo x pertencente que intervalo. Então, tá aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o 1. Então, ele tá nesse intervalo de 0 a 2. Intervalo de 0 a 2, ele é o quê? Mínimo relativo. Então, ele é mínimo. Aqui ele também é mínimo. E os máximos aí, a gente tem o C3, o C4 e o C5. O C3, então, f de C3 é maior ou igual
a todo f de x para todo x pertencente que intervalo o C3. O C3 é menos 2, tá aqui, ó. É menos 2. Então, ele tá nesse intervalo bem aqui, ó. Eu vou colocar ele bem aqui, de menos 2 a menos 1, tá bom? Então, de menos 2 a menos 1. O outro ponto é o C4, que é em 0. Então, f de C4 é maior para todo f de x, tal que todo fx pertence ao intervalo qual? Para todo x, né? Então, de menos 1 a 1. Vou colocar de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. E o último ponto, que é o C5, que é em 2. Então, o f de C5, ele é maior ou igual que o f de x para todo x pertencente a qual intervalo? Tá aqui, ó. De menos 1 a... de 1 a 2, desculpa. De 1 a 2, ok? Então, essa é a resolução aqui desse exemplo. O comando da questão não estava sem comando, então eu tive que adaptar o comando. Então, tem extremos no intervalo de menos 2 a 2, tem. Tem quantos extremos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, colocar aqui a resposta. Há 5 extremos, tá? Há 5 extremos. Ou eu posso colocar bem aqui no final, tá? Há 5 extremos. Então, vamos agora para mais um exemplo.